tudo que eu aprendi de descolamento de retina, de diagnóstico, de condutas e de cirurgia foi no Hospital dos Servidores. Na época, o chefe era o Dr. Rui Fernandes, que era um grande retinólogo, tinha o Celso Marra, e anos mais tarde eu fui aprender vitrectomia com o João Alberto em Campinas e com o Roberto Moura nos Estados Unidos. Mas, basicamente, o que eu aprendi foi com o pessoal dos servidores. Deixa eu só ver aqui como é que vai para frente. Não, tem que entrar aqui. Bom, então, eu vou fazer uma abordagem numa sequência que eu acho bastante lógica, e nós vamos começar pelo básico. Então, o que é o básico? O básico é saber o que é um descolamento de retina, que é uma separação entre a retina neurosensorial e o epitélio pigmentado. Existem várias classificações de descolamento, mas a mais usada é que divide em descolamento primário ou regmatogênico e o não regmatogênico, que podem ser o tracional, o exudativo. E existe o descolamento misto, que você pode ter tração e uma rotura. Regmatogênico significa que tem rotura. As roturas se dividem em rasgões e diálise quando tem tração sobre a borda da rotura e no buraco, que geralmente não tem tração. E o descolamento regmatogênico, ele tem uma rotura de retina que geralmente está associada a uma tração na margem dessa rotura. Qual é a importância clínica de descolamento de retina? Descolamento de retina é uma doença que não é muito comum, embora a gente veja muito no ambulatório de oftalmologia lá dos servidores, ela não é muito comum. Ela causa uma cegueira irreversível, na maioria dos casos não tratados. Por que eu estou dizendo na maioria? Porque existem casos raros em que pode haver uma cura espontânea. E tem outros casos em que ele fica limitado à parte periférica. A incidência de descolamento, segundo os vários trabalhos, varia de 6 a 18 casos para cada 100 mil habitantes. Isso, na média, vai dar um descolamento para cada 10 mil pessoas na população a cada ano. Existem alguns fatores que predispõem ao descolamento, como a alta miopia, afasia ou pseudofacia, capsulotomia com IAG laser. Só para ter um exemplo, na população geral, se é 1 para 10 mil, é 0,01%. Após uma faco sem complicação nenhuma, isso vai para 1 para 0,9. Continua sendo pouco, mas é quase 10 vezes mais. Então, uma cirurgia de catarata bem feita aumenta 10 vezes o risco do descolamento. Descolamento é um pouco mais comum em homens que em mulheres. Ele ocorre mais acima dos 50 anos. Provavelmente isso está ligado ao descolamento do vítreo posterior. Existe um pico também de incidência em torno dos 20 por causa dos descolamentos traumáticos. Ele é bilateral em 10 a 20% dos casos, o que obriga sempre a examinar os dois olhos, que às vezes um olho tem descolamento, o outro tem rotura. E na literatura, a taxa de cura é acima de 90%. Agora, eu botei aí bem grifado, em centros de referência. É acima de 90% quando o diagnóstico é feito precoce, a cirurgia não demora a ser feita, tem todo o material necessário e disponível e tem gente experimentada. A gente sabe que, na realidade, não tem isso tudo na maioria dos serviços. Bom, eu vou começar esse slide aí pela frase de baixo, que é de um historiador grego e filósofo chamado Heródoto, do século V a.C., que ele dizia o seguinte: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Se a gente quiser ser mais moderno, a gente pode ir para aquela música daquele grupo Charlie Brown, uma música até que lembra oftalmologia, Não Fure os Olhos da Verdade, que diz que quem não conhece o passado não entende o futuro. Então, é uma maneira moderna de dizer a mesma coisa. E aí eu dividi a história em pré-história. O que é pré-história? Porque é quando não tinha cirurgia. O oftalmoscópio foi inventado pelo Helmholtz em 1850. Em 1852, esse Cócio já tinha feito descrições de descolamento de retina com aquele oftalmoscópiozinho com a luz fraquinha, monocular,
ele já tinha descrito. Entre 1870 e 1882, esses dois sujeitos, o De Wecker e o Leber, eles associaram a presença de roturas com tração vítrea e com a presença do DR. Antigamente, eles achavam que o DR é que levava a rotura. E as tentativas de cirurgia eram um insucesso total, que colava um em cada 1000, ou seja, provavelmente eram aqueles casos que curam espontaneamente. E aí, Gonan, que é esse indivíduo aqui, ele já sabia que as roturas causavam DR e ele teve uma grande sacada. Ele falou assim, não, se eu tampar a rotura, eu vou curar o DR. Isso em 1919. Quer dizer, nós estamos em 2020, isso tem 101 anos. Gonan quase foi prêmio Nobel de Medicina. Houve lá uns problemas políticos que ele não foi. Mas uma coisa interessante, vocês estão vendo essas figuras, são de um livro dele de 1921. Ele já fazia desenhos que são muito melhores do que os nossos mapas atuais, que eram muito mais detalhados. E ele já mostrava que havia um descolamento do vítreo posterior, que havia uma rotura e que o vítreo estava aderido no local da rotura. Eles tinham mais tempo para pensar do que a gente, né? Então, agora vamos para o histórico da cirurgia, começa com o Gonan. Como é que era a cirurgia do Gonan? Ele localizava a rotura, imaginava onde é que estava a rotura na sua projeção da esclera, abria a conjuntiva naquele local, fazia uma incisão na esclera 2 a 3 milímetros atrás do que ele imaginava ser a rotura, isso provavelmente ele já conhecia o efeito paralaxe, fazia uma incisão na esclera, drenava o líquido e por essa incisão, por onde ele drenou o líquido, ele colocava um cauteriozinho dentro do olho, uns 2 a 3 milímetros dentro do olho, e cauterizava a área da rotura. Depois, outros modificaram, ao invés de cauterizar dentro do olho, cauterizavam toda a área da esclera ao redor da rotura. O Biet, em 1933, inventou a crioterapia, mas ela foi ser usada regularmente a partir dos anos 60. Aí outros bolaram o seguinte, vamos fazer uma coisa para encostar na retina. Então, eles ressecavam a faixa de esclera, deixavam a coroide exposta, davam um ponto, aí a esclera entrava, fazia uma introflexão para aproximar da rotura. Alguns nomes são muito importantes. O nome mais importante é Gonan, é o mais importante. Mas o Schepens, ele inventou o oftalmoscópio binocular indireto junto com um cara chamado Pomeranzev. Isso em 1947. E, além do oftalmoscópio indireto, ele bolou a depressão escleral, que facilitava muito, porque como a retina, o epitélio pigmentado, encostava na rotura, você quase que tirava o efeito de paralaxe, você marcava na esclera o local da rotura. Ele, o alemão Ernest Kustodes, inventou de fazer uma coisa de um material, depois a ruga, bolou passar um fio, era um fio rígido e por 360 graus, e aí apareceram as técnicas de Schepens, de Linkoff, que foram as duas técnicas com buckle ou buckle é fivela, né? Até no avião manda apertar sua fivela, apertar o seu buckle. Mas fazia uma fivela, no caso do Schepens, que tinha um cinto que era a faixa, e o Linkoff tinha esponjas setoriais. O Linkoff também fez uma coisa muito importante. Ele fez umas regras que nós vamos ver mais tarde e, de acordo com o mapeamento de retina, ele já sabia aonde estavam as roturas. Então, tirando aquela punção que o Gonan fazia e botava a diatermia dentro do olho, essas são cirurgias na parede externa do olho. E o Marcelo Arruda, com quem eu trabalhei muitos anos, ele falava para o paciente assim, não, para operar a retina é o seguinte, nós vamos arrumar os móveis da casa empurrando as paredes. Isso era uma associação bem interessante. E ele dizia que na vitrectomia você entrava dentro da casa para empurrar os móveis, que tinha mais lógica. Então, vamos para as cirurgias endoculares. A primeira cirurgia endocular foi a de Rosengren. O Rosengren fazia mais ou menos a mesma coisa que o Gonan fazia, só que no final ele botava ar dentro do olho
para o ar empurrar a retina de encontro ao epitélio pigmentado. E com isso ele obteve uma série com 77% de resultado. Para quem vinha de resultado de 1 para 1000, passar para 77% é muito. Gonan tinha mais ou menos 50%. Depois, outros propuseram a utilização de gases expansíveis. O primeiro foi Norton. E, em 86, o Domingues fazia injeções de ar repetidas e o Hilton e Grisard bolaram a retinopexia pneumática, que eu vou detalhar mais na frente. Em 62, o Cibis injetou pela primeira vez óleo de silicone, só que ele injetava, quer dizer, ele fazia a técnica de drenagem, cauterização já com crioterapia, e ele botava óleo de silicone, mas não fazia vitrectomia. Os resultados não foram muito bem. A vitrectomia ela foi feita inicialmente para tirar opacidades vítreas. Esse Krasner, por exemplo, abria a córnea, tirava o cristalino, fazia uma vitrectomia a céu aberto para opacidades vítreas. Mas o primeiro a fazer vitrectomia via pars plana foi Robert Mackmer. Eu assisti várias aulas do Mackmer na Academia Americana. O primeiro instrumento era um instrumento que tinha infusão, aspiração, corte e iluminação, tudo na mesma sonda. Então, era uma abertura grande. E isso tinha uma área limitada de ação, porque você não tinha muita mobilidade. 2 anos depois, o O'Malley ele separou a infusão e, com isso, ele mantinha a pressão do olho constantemente controlada, era só subir ou descer a garrafa do frasco de irrigação. A iluminação em outra mão, que permitia direcionar a iluminação como você quisesse, e numa outra mão a sonda de aspiração e corte. E com isso ele ganhou muito mais mobilidade. E aí vários outros nomes, Ron Michaels, Eugene Derouan, o Landers, o Steve Charles, o Stanley Chang, fizeram vários aperfeiçoamentos que chegaram na cirurgia de hoje em dia. Então, houve uma melhoria dos sistemas ópticos. Inicialmente a gente usava o sistema de lente de contato de Lander, e hoje em dia tem o BioResight. O endolaser surgiu muitos anos depois. O Stanley Chang bolou os líquidos pesados. Aliás, o Stanley Chang também foi quem bolou os sistemas de grande angular, com inversão de imagem, iluminações acessórias como chandelier. As vitrectomias inicialmente eram 20G, depois passaram para 25, antes do 23, 25, 23, 27. Melhora na fluídica, aumento na velocidade de corte. Nós estamos no 3D, já tem cirurgia endocular, então a melhoria é constante, mas vai seguindo uma lógica. Ninguém inventa nada de repente. Ele vai se baseando no que os outros já fizeram para ver o que pode ser melhorado. Então, eu acho que para a gente entender como a gente chegou, é interessante conhecer essas coisas do caminho histórico. Bom, e para tratar um descolamento de retina, as técnicas foram boladas de acordo com o que se entendia, o que se entende de fisiopatogenia do descolamento de retina regmatogênico. Então, uma tração vítrea que pode ser localizada ou circunferencial, ela leva a uma solução de continuidade da retina, que a gente chama de rotura. Se for por tração vítrea, é um rasgão ou uma diálise, se for por atrofia, é um buraco. Por essa solução de continuidade vai entrar líquido, mas para o líquido entrar, tem que ter uma abinha levantada da rotura. Com o descolamento do vítreo, o vítreo gel fica na frente, o vítreo líquido fica atrás e ele fica circulando ali. Quando ele circula, ele empurra não só a abinha, como também o vítreo gel aderido. Então, isso explica por que o descolamento com uma aba, que a gente chama, uma rotura com uma aba, que a gente chama de rotura em ferradura, tem muito mais risco de descolar a retina do que um buraco simples. Muitas vezes o buraco não tem tração, principalmente tração centrípeta na sua base. E o grande exemplo disso é o buraco macular. Raramente o buraco macular dá descolamento. Ele está lá. Mesmo quando está no estágio 4, que tem o vítreo descolado, ele não costuma causar descolamento. Por quê? Porque o movimento líquido provavelmente não é suficiente para
levantar mais essa aba e penetrar por baixo da retina, como se fosse um papel de parede que está descolando por uma infiltração, né? Quem quiser estudar esse assunto, melhor artigo que eu já li, eu assisti essa conferência na Academia Americana, do Robert Mackmer, o mesmo que inventou a vitrectomia via parte plana, que é a importância da absorção de fluidos, da tração, das correntes intraoculares e da adesão coreo-retiniana para tratamento do descolamento de retina. Esse é um artigo que eu realmente recomendo, porque é espetacular. Aliás, todas as Jackson Memorial Lecture, que são as principais conferências da Academia Americana, são muito boas, porque é uma revisão extensa de um determinado assunto, seja córnea, seja refração, estrabismo, glaucoma, neuro, enfim. Quem for à Academia Americana, não deixe de assistir a Jackson Memorial Lecture. Então, na patogênese do descolamento de retina, nós temos forças que mantêm a retina aplicada e forças que tendem a descolar a retina. Quais são as forças que tendem a descolar a retina? É uma ruptura de retina que, se tiver tração vítrea, e geralmente quando tem tração vítrea tem sintoma, o paciente se queixa do flash, e o fato do vítreo posterior ter descolado e ter líquido. Existe descolamento sem regmatogênico sem vítreo descolado? Existe, mas é a exceção. Mas, por exemplo, nos altos míopes com cinérese do vítreo, liquefação vítrea, jovens e com aquelas degenerações látex, às vezes, muitas vezes, não houve descolamento do vítreo posterior, mas na maioria das vezes você tem descolamento vítreo. Então, esse líquido vai, quer dizer, além do vítreo puxar a aba, o líquido vai também levantar esse vítreo gel e vai penetrar na retina neurosensorial. O que mantém a retina em posição? O vítreo tem uma determinada quantidade de proteína, só que o sangue da coroide tem muito mais proteína no plasma do que o vítreo. Então, existe, por osmose, praticamente, uma passagem contínua de líquido do vítreo para a retina. Além disso, a gente conhece o transporte ativo de líquido pelo epitélio pigmentado. E a enzima anidrase carbônica atua nisso aí. Então, as duas forças são transporte ativo, também tira líquido do vítreo e leva para a coroide, e a de gradiente de pressão oncótica. Então, ainda nesse trabalho do Robert Mackmer, então ele mostra que é um fluxo contínuo. Então, o aquoso é produzido, o aquoso vai ser drenado pela câmara anterior e vai ser drenado pela coroide também. Então, os glaucomatólogos não falam muito nisso, mas é uma drenagem importante. Quando você dá inibidor na anidrase carbônica, você faz duas coisas. Você diminui a produção do aquoso e aumenta a função de bomba do epitélio pigmentado. Por isso que ele funciona em alguns edemas maculares. Então, a gente tem um fluxo líquido no sentido vítreo-coroide que mantém a retina em posição. E os mucopolissacarídeos que ficam entre as vilosidades do epitélio pigmentado e o segmento externo dos fotorreceptores. Eles, se tiver alguma ação, essa ação é mínima. Vários estudos já mostraram isso. Então, os princípios do tratamento de descolamento de retina foram, inicialmente, bolados por Gonan e foram refinados por Mackmer. O que você tem que fazer? Quem causa o descolamento de retina é a presença da ruptura. Então, você tem que localizar essa ruptura. E vai tratar. O que é tratar? Você vai fazer uma aderência cicatricial, que vai provocar uma cicatriz fibroglial entre a retina neurosensorial e o epitélio pigmentado em volta do orifício, em volta da ruptura. Para que isso aconteça, você tem que aproximar a retina neurosensorial do epitélio pigmentado. Se eu tiver duas folhas de papel separadas, encher de cola de um lado, encher do outro e deixá-las separadas, eu não vou colar nunca. Se eu tiver essas folhas juntinhas e botar um pouquinho de cola, elas vão aderir com facilidade. Essa é uma
um raciocínio que eu gosto de usar para a pessoa entender por que a aderência cicatricial, seja de crioterapia, de laser ou de atermia, impede a passagem do líquido. Eu preciso reduzir ou eliminar a tração vítrea. Por quê? Porque se eu continuar com a tração vítrea importante, essa força de aderência ela não é muito grande. Então, você pode soltar. E, se possível, diminuir as correntes líquidas intraoculares, principalmente na fase onde ainda não houve adesão cicatricial. Esse diminuir as correntes é tão verdadeiro que eu peguei essa época nos servidores. A gente internava o paciente e mandava, às vezes tinha um descolamento com muitas dobras, mandava ele deitar e ocluir os dois olhos. 24 horas depois a gente ia examinar. O descolamento tinha diminuído e as roturas que estavam escondidas atrás das dobras apareciam. E nas fases iniciais, lá na época do Gonan, ele fazia a cirurgia, mas mandava o paciente ficar deitado um mês. Depois passou para uma semana. Hoje em dia a gente quase não manda o paciente ficar deitado. Só falando de aproximar a retina do epitélio pigmentado, a gente tem 3 maneiras. Uma delas é drenar. A outra é botar uma bolha de gás para empurrar a retina em direção ao epitélio pigmentado, se a rotura for superior. E a outra maneira é botar uma peça de silicone atrás, na esclera, empurrando a esclera em direção à coroide e aproximando o epitélio pigmentado da retina neurosensorial. Bom, o objetivo primário da retinopexia é curar o descolamento. Na maioria das vezes que você cura o descolamento, a acuidade visual também melhora. Pode ser que a acuidade visual não melhore, mas o campo visual sempre melhora. Então, esse é o objetivo primário. Durante a cirurgia, você tem que selar a rotura, como eu já falei, ou com crioterapia, ou laser, ou diatermia. E aqui um parênteses. Existe cura de descolamento sem fazer nem laser, nem diatermia, nem crio. Isso foi descrito por Zauberman em pseudofáscicos que tinham roturas pequenininhas na periferia. Ele passava apenas uma faixa circular e drenava, e a retina ficava colada, porque você fazia como se fosse uma rolha externa, um tampão externo nas roturas. Mas isso praticamente não é usado. Mas é possível colar um descolamento sem usar nem crio, nem laser, nem diatermia. Uma coisa que mostra isso, tem pessoas que preferem não fazer nem crio, nem diatermia, nem laser, fazer o laser alguns dias no pós-operatório. A retina se mantém colada esse tempo. A ideia do Zauberman era não provocar mais PVR. Tem que aliviar essa tração vítrea sobre a base da rotura. Pode ser feita externamente, com uma introflexão ou buckle, ou com uma faixa circular, com vitrectomia, e existem técnicas de você cortar traves vítreas com YAG laser. E, para selar a rotura, você tem que aproximar a retina neurosensorial do epitélio pigmentado. Isso pode ser feito com gás ou com peças de silicone, ou com óleo de silicone também. Repara só, eu falei que existem técnicas que dos Zauberman, que você não precisa fazer crio, nem laser, nem diatermia. E existem técnicas como a pneumática, em que você não tem contraposição à tração vítrea. E às vezes funciona. Quando é que funciona? Quando a tração for pequena. Bom, para eu escolher a técnica que eu vou fazer, eu tenho que avaliar a retina desse paciente. E aí, localizar as roturas e a distribuição do líquido subretiniano. São as regras de Linkoff, lá da década de 60. O Linkoff dizia o seguinte: se você tem um descolamento de qualquer tamanho, a rotura ou as roturas que causam descolamento vão estar próximas à parte mais alta do descolamento. É lógico que você pode ter uma rotura próxima à parte mais alta e ter outras também embaixo. Mas do lado que o descolamento sobe mais, vai ter rotura. Se existe um descolamento total ou subtotal, passando pelo meridiano das 12 horas, a rotura que causou o descolamento está próxima do meridiano das 12 horas. Se eu tenho um descolamento com bolha única abaixo da horizontal,
a ruptura vai estar do lado mais alto desse descolamento. Se eu tenho um descolamento abaixo da horizontal com um sulco no meio, ou seja, com duas bolsas, a origem desse descolamento vai estar lá em cima. Em geral, é por um pequeno descolamento periférico com uma pequena ruptura, que faz um trajeto e depois... Então, o descolamento inferior, eu tenho que ver se ele tem duas bolsas ou se ele tem uma bolsa só. Se ele tiver uma bolsa só, a ruptura está abaixo da horizontal. Se ele tiver mais de uma bolsa, essa ruptura está acima da horizontal. Eu tenho que avaliar a tração vítrea, avaliar a presença de pregas, ver se os meios estão transparentes ou opacos. Tenho que ver características do olho, se é glaucomatoso, se não é, se é automíope, se não é, e do paciente, se o paciente pode ser submetido a um determinado tipo de cirurgia. E os exames que a gente faz hoje em dia são com oftalmoscopia binocular indireta. Hoje em dia, no Brasil é menos usado, mas na Europa é bem usado lente de 3 espelhos de Goldman, e existe até um depressor escleral para se acoplar essa lente, e faz-se um mapeamento da retina. Então, por exemplo, eu tenho aqui um descolamento com bolsas móveis que tem uma ruptura periférica. Não interessa como é que eu vou tamponar essa ruptura. Se eu tamponar essa ruptura, isso aqui é uma PVR-B, porque a borda da ruptura está virada. Se eu tamponar essa ruptura, de qualquer maneira, esse resto desse descolamento vai sumir, drenando ou não. Então, na avaliação pré-operatória, a gente usa, como eu falei, oftalmoscopia binocular indireta com depressão escleral. Esse é o método mais usado no Brasil. Na biomicroscopia, eu tenho que ver se tem sangue, isso pode ser uma ruptura com vaso em cima, o sinal de Schaefer, que é pigmentos, células de epitélio pigmentado que migram e são vistas atrás do cristalino. Tem que avaliar se tem descolamento do vítreo posterior. Uma maneira mais fácil é localizar o anel de Weiss. Nos olhos com meios opacos, eu preciso fazer ultrassom. Eu tenho que avaliar o cristalino para ver se esse cristalino está me atrapalhando ou não, preciso ou não tirar esse cristalino durante a cirurgia. Ver se o paciente é glaucomatoso ou não, isso pode influenciar na técnica que eu vou usar. E aqui essa figura da oftalmoscopia binocular indireta. Esse é um método que eu acho fantástico, e isso aprendi com o Dr. Rui. Então, não são pacientes com descolamento, mas são pacientes... Na oftalmoscopia binocular, a gente fazendo a depressão escleral, a gente consegue ver a retina de perfil. Além disso, a gente consegue chegar até a hora serrata. Nos pseudofásicos e nos afásicos, às vezes, olha, ó, uma lesão que eu tinha dúvida. Com a depressão escleral, você levanta, vê de perfil, viu que era uma ruptura. Então, dá para ver bem. E aqui acho que vai aparecer outra lesão cercada por laser já. Isso ajuda também para fazer laser com indireto. E nesse caso aqui, acho que a gente vai ver até a hora serrata. Uma erosão de retina que não é a ruptura, o perfil, e estou vendo a hora serrata aqui. Então, o perfil da depressão escleral ajuda muito a definir se tem buraco, se não tem, se tem tração. Olha a hora serrata aqui. Então, eu acho que esse é um exame muito bom. É claro que as fotografias com grande angular que a gente tem hoje em dia fazem um mapa de retina sem a gente precisar desenhar, mas elas não têm a dinâmica, a avaliação dinâmica e o perfil que tem como oftalmoscopia binocular indireta. Pode ser que no futuro um OCT de periferia nos dê essa ideia e mostre melhor até a tração vítrea do que a gente faz com a oftalmoscopia binocular ou com a biomicroscopia. Mas, por enquanto, no meu entender, ainda não dá para dispensar a oftalmoscopia binocular indireta. Bom, a didática diz que depois de 20 a 25 minutos as pessoas param de prestar atenção. Então, eu acho que se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente dá uma paradinha. Quem quiser tomar água, como diria o Gilberto, etc. e tal, vamos dar uns 3 a 5 minutos para ver se tem alguma pergunta, algum comentário, Bruno. Vou dar um descanso para a cabeça do pessoal. E agora, daqui para diante, nós vamos entrar na cirurgia em si, ou nas cirurgias.
Doutor Mário, muito interessante, brilhante essa apresentação, essa parte de história, muito interessante mesmo. A história é para entender, né? Como dizia aquele grupo Charlie Brown, quem não conhece o passado não entende o futuro, né? Muito interessante, muito bom. Doutor Flávio e doutor Aderbal querem comentar? Como sempre, o Mário sabe resumir muito bem, né? Tudo ótimo. Eu não sou mais novo um pouco que o Mário, mas eu acompanho todas essas etapas também, quase todas, né? Muita esponja, muito buckle, muita drenagem, delaminação, tudo isso eu fiz muito. Você vai ter um revival aí. Não, podemos continuar ou deixa eu dar mais um tempinho para o pessoal? Eu acho que o Flávio ia falar alguma coisa, eu acabei interrompendo, Flávio, desculpa. Mário, o quanto que você acha que de alterações periféricas, né, do entendimento do aspecto no descolamento pode ser perdido quando a gente tem só uma imagem de uma retinografia de grande angular e não tem uma oftalmoscopia indireta, binocular indireta? Até onde eu sei, esse trabalho não existe. Tá? Não existe. Você teria que fazer um trabalho assim, fotografa todo mundo e bota alguém que saiba fazer oftalmoscopia binocular com depressão escleral para examinar os mesmos pacientes. E aí você poderia ter essa resposta. Isso, quando a gente vê uma grande angular lá nos servidores, a gente pode fazer. Mas eu acho, assim, o Schepens dizia que, mesmo com a depressão, você perdia mais ou menos 3% de roturas. É importante que descolamento é 1 para 10 mil na população. Em olhos de autópsia, eles encontraram que existe 4 a 6% de roturas ou buracos na periferia, ou seja, tem um monte de rotura e buraco que não leva a descolamento. O cálculo é que 1 em cada 70 buracos vai causar descolamento. O fato de ter... Existe uma outra discussão sobre isso, nós não estamos falando aqui de profilaxia, mas assim, se você tratar todos os buracos, você vai tratando 70 para evitar um descolamento, né? Então, existe uma lógica. Os sintomáticos, os que já têm pigmento em volta, já são mais antigos, não vão descolar. Mas eu acho que, olha, Flávio, principalmente nos pseudofásicos ou afásicos, você tem buracos, e às vezes é mais de um, que essas fotografias não mostram. Porque, eu vou voltar a fotografia aqui. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. A fotografia, primeiro, ela tem uma parte de cílio, e sempre tem esses cílios que atrapalham. Então, você tem 1/4 da retina periférica aqui, que não é vista. Por exemplo, aqui tem um cílio. Isso aqui é uma rotura ou não é uma rotura? Está difícil saber, né? Está vendo essa localização aqui? Então, tudo que tiver nessa área dos cílios, você não vê. Tudo que tiver grudado na hora serrata, você não vê. Você vê bem o lado temporal, mas o lado nasal você também não vê bem. Então, assim, você perde pelo menos 1/4 da extrema periferia e mais uma extrema periferia aqui. É claro que as roturas mais comuns são as temporais superiores. As nasais inferiores são as menos comuns. Mas você, temporal inferior não é tão raro. Em termos de proporção de localização, primeiro é temporal superior, depois é temporal inferior, depois é nasal superior, depois é nasal inferior. Então, assim, nesse olho esquerdo você perdeu aqui, no outro olho provavelmente vai perder o lado temporal inferior do outro olho. Então, eu não sei te dizer, para responder isso só fazendo um trabalho. Medicina não dá para achar nada, você tem que... Todo mundo acha da Covid que a cloroquina para lá, para cá, não adianta achar. Tem que mostrar que a coisa funciona ou não. Você acha que isso aqui é uma ruptura ou não? Ou é uma dobra só? Mesmo que não tivesse o cílio, eu precisaria de um exame dinâmico aqui, por exemplo, para definir se... Essa lesão eu sei que é uma ruptura, está fácil. Estou falando essa aqui. Essa aqui também parece ser uma ruptura. Mas aqui eu já tenho dúvida. Exatamente acho que a nossa função, né, de contextualizar esse aspecto histórico é porque, numa eventualidade, né, dessa questão de pandemia em que a gente tenta direcionar todos os nossos esforços para a telemedicina, eventualmente, se as pessoas não souberem a correspondência dos exames, as limitações dos exames,
elas podem, né, exagerar e deixar passar coisas desapercebidas por tentar avançar muito com fotografias, muito com exames e não estar ali na beira do leito, né? Não estar ali com o paciente deitado e fazendo o exame adequado. Geralmente, a tecnologia vem para acrescentar, ela não vem para substituir. Então, ela acrescenta, ela facilita, mas nem sempre ela substitui. Ô, Mário, deixa eu falar, adorei essa apresentação. Eu uso muito a grande angular lá no IBOL. Sim. E às vezes eu vou fazer exame num paciente, eu olho assim e falo assim, você tem uma ruptura aqui. O paciente não é meu, o paciente vem de fora. Então, assim, às vezes é o que você falou, o exame vem para ajudar. É interessante você mostrar para o paciente aqui tem uma ruptura, Sim. aqui foi feito Na parte didática, para esclarecimento, é fantástico, assim como o OCT. Exatamente, assim, mas de vez em quando a gente acha aqui tem uma degeneração látex, uma retinosquise no exame de grande angular. Agora, realmente, tem que abrir bem o olho do paciente, que às vezes o cílio atrapalha muito a periferia, como você falou. E para os residentes lá dos servidores, eu sempre falo, tem que fazer o exame da biomicroscopia de fundo para ver o polo posterior e do indireto, né? Para você não deixar passar essas pequenas rupturas, esses buracos, que aí a gente acha num exame, entendeu? Acho que vem para complementar, né? Daniela, Mas... eu acho assim, por exemplo, naquele caso que eu mostrei ali, a diferenciar uma erosão de uma ruptura de retina na fotografia não dá. Essa é uma lesão que definitivamente não é possível. Assim como, por exemplo, a gente, às vezes, tem Vou para a mácula, tem um buraco de mácula e tem um pseudo-buraco. Claro que você tem a acuidade visual, tem o teste de Watkins-Galen, mas você só tira a diferença no OCT. E se você tivesse uma depressão da mácula, pudesse ver em perfil, provavelmente você saberia diferenciar se é um buraco de mácula ou se é um pseudo-buraco, entendeu? Então, tem lesões que precisam ser vistas de perfil. E se puder com dinâmica, então, é melhor ainda. Mas é claro que essas fotografias são fantásticas. Eu só acho a cor delas meio falsa, que fica meio esverdeada. Eu nunca vi retina esverdeada. Mas, fora a cor falsa, é um instrumento fantástico. E provavelmente no futuro vão melhorar. Podemos ir adiante, gente? Podemos. Doutor Mário, temos uma pergunta aqui do Augusto, que eu não sei se é do meu colega da UF, mas por que o fato de selar a ruptura sem drenar é suficiente para cessar o descolamento? Para cessar, para parar o descolamento. Sim. É o seguinte, a gente viu lá, eu vou voltar aqui no slidezinho do nosso amigo aqui. Você tem um fluxo constante de líquido da retina para a coroide. E esse líquido, ele vai passar aqui, pela rotura. Ele está passando pela rotura. Se você interrompe a passagem de luz, você está vendo que a seta da drenagem pelo epitélio pigmentado é mais grossa do que a seta da passagem de líquido? E isso explica por que descolamento de retina tem hipotonia. A velocidade de passagem do líquido pelo buraco é menor do que a velocidade de drenagem. Então, uma vez que você oclui a passagem, a bomba do epitélio pigmentado ela vai acabar com o descolamento, mesmo que você não drene. Então, se você botar ou uma intraflexão ou botar uma bolha de ar e fizer uma cauterização em volta para não deixar o líquido passar, esse líquido vai ser absorvido. Normalmente, você não tem líquido entre a retina neurosensorial e o epitélio pigmentado. Por quê? Porque tem essa bomba do epitélio pigmentado e o gradiente, o tal do fluxo líquido na direção do vítreo para a coroide. Mais alguma pergunta? Podemos ir adiante. Ficou claro? Eu quero só pergunta ao Augusto se ficou claro para ele. Perfeito, obrigado. A resposta dele. Eu acho que a gente Alguém mais falou? Mário, eu acho que ainda tem uma boa parte da aula pela frente, aí depois no final a gente termina com as perguntas que sobraram. Nós estamos mais ou menos na metade. Beleza. Então vamos lá. Então vamos para a cirurgia em si. Então, se é a ruptura ou as rupturas que causam descolamento, é importante saber
onde é que estão as roturas. Quando é na vitrectomia, o pessoal tem um pouco de preguiça e deixa para localizar. Eu já vi várias falando, não, isso eu acho durante a cirurgia. Eu já vi isso várias vezes. Mas se você achar antes, você vai perder menos tempo na sua cirurgia. Você não vai ter que procurar, você já sabe onde está. A gente usa normalmente durante a cirurgia ou pré-cirurgia oftalmoscopia binocular indireta com depressão escleral. Durante a cirurgia, a gente vai marcar na esclera o local correspondente à rotura. Por quê? Porque a peça de silicone, isso aqui é uma técnica antiga de Schepens, que tinha delaminação e diatermia, você bota a peça de silicone exatamente onde está a rotura. E como tem sempre um pouquinho de paralaxe, você marca a borda posterior dessa rotura. Estão vendo aqui que eles estão marcando a borda posterior. Esse slide aqui mostra o seguinte: uma rotura pequenininha ela pode causar um descolamento pequeno aqui, ou, se o tempo passar por ação da gravidade, esse descolamento pode descer e ir até o outro lado. Esses dois descolamentos podem ter o mesmo tratamento. Por quê? Porque o tratamento é selar essa rotura. Tá? Então, localizar a rotura é fundamental para a cirurgia dar certo. Então, o tratamento das roturas, quer dizer, o tratamento da rotura não é o bloqueio, porque a rotura continua existindo. Ela continua existindo. Qualquer dia vão inventar uma colinha para colar isso de volta, mas ela continua existindo mesmo depois da cirurgia. Por exemplo, nesse caso aqui, a faixa ficou na frente e eu tive que fazer um laser pós-operatório. A roturinha aqui. Isso aqui não é com grande angular, não, tá? Isso aqui é com retinógrafo de 45 graus. Mas dá para fazer foto tendo paciência, virando, angulando, etc. Então, pode ser crioterapia na margem da rotura, pode ser bloqueio com laser com indireto ou durante a cirurgia, e antigamente fazia isso. Primeiro, lá na época do Gonan, eles faziam, o Gonan fazia dentro do olho, os outros faziam a esclera toda, mas necrosava a esclera. Então, o Schepens bolou dissecar a esclera, fazer só na porção interna, separado, depois suturar essa esclera novamente. Mas as técnicas para bloqueio, para tratamento da rotura são a crioterapia, o laser e a diatermia. Como é que funciona a introflexão escleral? Então, você pode ter uma introflexão escleral localizada, setorial, ou circunferencial. A circunferencial, ela funciona diminuindo a tração centrípeta, quer dizer, tem vetores de força puxando a retina para o centro. Se você diminui esse diâmetro do olho, esse vetor de força ficou diminuído. A tração sobre a rotura e sobre a retina, a tração vítrea, diminuiu. Tá? Além disso, ela empurra a esclera e a coroide, então ela aproxima a retina neurosensorial e o epitélio pigmentado. E ela bloqueia o fluxo. Aqui, ó. O líquido não passa. Tá? Aqui, ó. O líquido não tem por onde passar. É como se você tivesse uma garrafa de vinho, falaram no vinho aí no começo, você bota uma rolha e o vinho não passa. Né? Bota, a garrafa é guardada deitada. Ela alivia a tração vítrea, no caso da circunferencial, e interessante aqui, inverte o vetor de força. Então, isso aqui é um buccal setorial. O vetor de força estava puxando a retina para dentro do olho. Quando você bota do buccal, esse vetor se inverte. Aí eles vão falar, mas coisa esquisita isso. A maneira mais fácil de entender isso que eu conheço é a seguinte: bota uma luva apertada na sua mão, com a mão semi-aberta assim. Você vai ver que o dedo tende a juntar. Mas se você fizer assim, você vai sentir o látex fazendo força na palma da sua mão. Por quê? Porque inverteu o vetor de força. Quando você muda a geometria, o vetor de força... Então, ao invés de ter tração vítrea, você vai ter vítreo, o vítreo gel que fica, ele empurra a retina ou a aba da retina de encontro ao epitélio pigmentado. Esse é um ponto que muita gente esquece, essa inversão de vetores, mas é por isso que o buccal funciona tão bem. A pessoa fala assim, mas se eu fizer uma vitrectomia completa, eu não preciso disso. Primeira coisa é a seguinte, vitrectomia completa eu nunca vi ninguém fazer, porque quando você vai reoperar e bota triancinolona, tem sempre vítreo
restando. Então, vitrectomia completa é quase impossível de fazer, porque há uma aderência muito grande entre a retina e o epitélio pigmentado, principalmente perto da base do vítreo, né? Então, por isso que nos pseudofásicos e afásicos sempre ficam, está vendo um vítreozinho residual que ficou ali? Isso aqui está representando um vítreozinho residual. Ele continua tracionando e o buccal circunferencial diminui essa tração. Então, como é que o buccal funciona? Então, a introflexão ela dá um suporte à base do vítreo. Então, está aqui uma fotografia. Isso é uma criança, cirurgia em uma criança. Aqui é como a gente vê a introflexão no pós-operatório. Se você tiver colocado a faixa e mais um pedaço de silicone, ele aumenta a introflexão do silicone, como está visto aqui. No pseudofásico, pode bloquear roturinhas não visíveis. Agora, se você apertar demais, é que nem, por exemplo, você está com a calça um pouquinho larga, aí aperta bem o cinto, a calça fica cheia de dobra. Acontece isso, ó. Faz essas pregas. E aí, com a prega, você pode causar o que a gente chama de fish mouth, né? Tem espaço para a passagem do líquido. Uma das maneiras de tratar isso é afrouxar a faixa. A outra é botar gás, para o gás empurrar. E a outra é botar uma peça radial que vem até aqui para encostar na borda posterior desse fist mouth. Agora, o fist mouth só acontece se você tiver tração vítrea importante aqui. Se a tração não for importante, ele não acontece. E a faixa pode aumentar a pressão intraocular. Nós fizemos um trabalho lá nos servidores, estou vendo aqui 92, a gente media a pressão antes da cirurgia, no primeiro dia e no 7º dia. 50% dos pacientes tinham pressão, mesmo com drenagem e mesmo sem apertar muito a faixa, pressão acima de 22 na primeira semana. E depois, com o tempo, essa pressão regulariza. Bom, a drenagem. Tem técnicas em que você drena. Por exemplo, na vitrectomia tem uma drenagem interna. Você pode ou drenar ou botar perfluor para eliminar, mas você acaba com a retina colada. A drenagem, quando você drena, a primeira coisa é que a retina vai de encontro um pouco com o epitélio pigmentado. Se tiver pouca tração sobre a rotura, ela vai toda. Além disso, como você baixou a pressão do olho, você pode fazer uma introflexão maior, se você precisar. Ela cria um espaço para injetar o gás ou silicone, se já tiver feito uma vitrectomia. Tem gente que diz que aumenta a taxa de sucesso. Existia uma briga entre o Schepers e o Linkoff. O Schepers dizia que aumentava a taxa de sucesso e o Linkoff dizia que aumentava a taxa de complicações. Porque realmente você transforma uma cirurgia que era externa numa cirurgia interna. Você criou um orifício entre o meio externo e o olho. Então, na hora de funcionar, pode pegar um vaso, pode sangrar, pode encarcerar a retina, pode, se você botar uma faixa apertada, olha aqui o tal do fish mouth que eu falei, causar um fish mouth. Esse paciente foi tratado da seguinte maneira, que eu me lembro até hoje. Isso aqui era um buccal setorial com mais uma faixa, eu afrouxei a faixa e botei gás, e aí resolveu o problema. Pode causar hipotonia com descolamento de coroide. Então, a drenagem é vamos dizer, na cirurgia que a gente faz, é a parte mais emocionante, vamos dizer assim, da cirurgia, porque você é onde será que vai complicar? Pode complicar ou não. Uma maneira muito elegante de evitar sangramento durante a drenagem é você expor a coroide, ao invés de passar uma agulha, você usar laser. Pega a sonda do laser que você faz endolaser, chega pertinho, aciona o laser, que você fura a coroide e a cauteriza ao mesmo tempo, então evita sangramento, evita de passar agulha dentro da retina, então é uma maneira interessante. Então vamos a um casinho aqui, que foi feita uma introflexão. Era um engenheiro de 54 anos, míope, miopia de 2,5, cristalinos transparentes, descolamento recente, visão de 20/200. Qual foi a cirurgia que foi feita? Localizou a rotura, fez crioterapia e botou só uma esponja. Como eu achei que não tinha encostado a retina neurosensorial no epitélio pigmentado,
ou seja, ainda podia passar líquido no pós-operatório, eu drenei. Mas o Lincoln não drenava. Ele dizia que mesmo não encostando, depois a introflexão aumentava. E acontece isso no pós-operatório. Isso aqui é uma esponja radial selando bem essa. Você vê que o formato da ruptura até muda, né? Por quê? Porque ela agora é como se ela tivesse inversão do fator de força, é como se ela estivesse sendo empurrada de encontro à esponja. E aqui, o fundo de olho, e com uma semana esse paciente estava com 20, 30 de visão. É claro que os materiais externos podem, a faixa pode aumentar a miopia, e o implante radial pode causar um astigmatismo. Mas o paciente não quer saber se tem astigmatismo ou não, ele quer saber se ele está enxergando ou se ele não está. Agora, uma cirurgia que a gente chama de completa, a cirurgia que hoje em dia o que a gente não faz é essa delaminação e a peça, o implante. A gente bota explante, mas você basicamente localiza a rotura, aí bota uma peça de silicone, que pode ser episcleral, não precisa ser intraescleral. Se for botar a faixa, passa a faixa para manter essa introflexão. Depois que está tudo posicionado, é que você drena. E depois de drenar, você aperta a faixa. E aí, depois de alguns meses de cirurgia, vocês já viram lá nos servidores, né? Pacientes com isso. Mas isso aqui não causa nada. Há uma fibrose, isso aqui fica quase que isolado. A gente fazia muito essa cirurgia, mas aí o Michel Fará e eu, em realidade, fui eu que bolei o trabalho, o Michel me ajudou muito e acabou ele publicando como primeiro autor. Nós fizemos uma comparação entre a diatermia e a crioterapia em esclera delaminada. A única vantagem da esclera, dá muito mais trabalho, mas a vantagem da esclera delaminada é que o nível de extrusão de peça de silicone é muito menor. Ninguém mais faz isso. Tem uns 3 meses eu fiz uma cirurgia dessa, mas é raro fazer hoje em dia. Mas essa é uma cirurgia que aí demorava aí. Eu cheguei a fazer cirurgia dessa quando era reoperação, demorar 4 horas numa cirurgia. Na primeira cirurgia demora 1 hora, 1h30. Agora, uma outra coisa interessante. Isso é um conceito. Uma pergunta que o Augusto fez lá. Balão de Linkoff. Em casos com pouca tração sobre a rotura, é possível curar o descolamento sem contraposição permanente à tração. Como é que era esse balão de Linkoff? Isso foi publicado, eu li, fui procurar na academia americana, consegui um prospecto, e o cara não queria me vender de jeito nenhum, eu consegui comprar um balão. Esse balão é como se fosse uma sonda vesical miniatura. Você faz o seguinte, você tem o descolamento, você localiza a rotura, faz crioterapia, e aí você abre a conjuntiva no local correspondente à rotura, enfia o balão entre a esclera e a cápsula de Tenon, e aí você insufla o balão um pouquinho. Aí vai movimentando ele. Quando ele estiver no local da rotura, você insufla bem ele. E aí você dá um pontinho na conjuntiva, se estiver aberto muito, fixa o balão na testa e deixa por lá 10 a 12 dias. E a retina, vocês estão vendo? Esse paciente era cego desse olho. Por que eu usei essa cirurgia? Ele tinha uma trabeculectomia com a bolha enorme. Nessa época, a gente não tinha vitrectomia nos servidores. Então, eu não queria fazer uma cirurgia para estragar a cirurgia de glaucoma dele. E esse paciente ficou colado. Se fosse fazer minha estatística, eu diria que eu tenho 100% de sucesso com essa técnica. Fiz um caso, deu certo. É lógico que ninguém tem 100% com técnica nenhuma. Mas essa técnica, você retira o balão, ou seja, acabou a contraposição à tração vítrea. E a retina cola. Se manteve colada. Esse paciente, segui por muitos anos, permaneceu com a retina colada e com visão boa. Então, assim, não é todo paciente que precisa ter a contraposição à tração vítrea. E aí, em 86, o Hilton e Grisard descreveram a retinopexia pneumática no número de agosto de 86. Em setembro de 86, nós começamos a fazer uma série de pacientes lá nos servidores. Como é que é a retinopexia pneumática? Então, está aqui o descolamento lá com o líquido passando,
faz uma crioterapia ao redor da ruptura, injeta a bolha de um gás expansível, que pode ser SF6 ou C3F8, eu prefiro SF6. Esse gás, o gás sempre sobe, porque o gás é mais leve do que o líquido. O vidro é líquido, ele sobe. Então, se você posicionar a cabeça do paciente de maneira que o gás vai ficar de encontro à ruptura, o líquido não tem mais como passar. Então, a bomba do epitélio pigmentado vai acabar com o líquido. E esse gás fica tempo suficiente para haver adesão coreo-retiniana, cicatriz fibroglial, e é assim que funciona. Na nossa série, lá nos servidores, eu comecei o trabalho em 87, terminei em 88, fiz a tese de mestrado, foi publicado em 89, foram 20 pacientes com 18 colados, e depois esses 2 que redescolaram, eu operei com introflexão, eram casos simples, colaram todos. Mas nem sempre é assim. Então, assim, a bomba leva absorção e a ruptura fica tamponada pelo gás até haver adesão. Uma coisa importante é que se a ruptura for meridiano das 12 horas, é fácil, fica sentado. Se for no meridiano das 3 ou 9, é fácil, fica deitado de lado. Mas se for na diagonal, o paciente tem que ficar com a cabeça inclinada numa determinada posição. Então, o paciente tem que colaborar, senão ele não conseguir ficar na posição, não vai funcionar. Tem algumas restrições, não pode ter infecção, que é uma cirurgia intraocular. Se tiver glaucoma avançado, não deve fazer, porque o gás se expande, pode aumentar a pressão nas primeiras 24, 48 horas. Se tiver uma escavação subtotal, pode perder. Se houver tração vítrea, PVR, naquela classificação C1 ou mais, não deve fazer, e as rupturas têm que ser superiores. Numa série que o primeiro autor foi o Aderbal Júnior, feita lá nos servidores, de 101 casos, nós chegamos à conclusão de que na facia e pseudofacia os resultados eram muito piores. Provavelmente porque havia rupturas pequenas que a gente não via. E pacientes pouco colaborativos também, mas às vezes a gente achava que o paciente era colaborativo, ele ia para casa e não tinha melhorado nada, a gente tinha certeza que ele deveria ter melhorado e não melhorou. Então, a minha conduta depois passou a ser o seguinte: fazia essa cirurgia ambulatorial, mas a gente internava porque a cama hospitalar é melhor para manter o paciente nessa posição. Ele fica deitado de lado, com a cama levantada, ele consegue fazer o posicionamento. E outra coisa que a gente mandava fazer é um esparadrapo, pintava uma seta no esparadrapo, botava na testa e mandava o acompanhante ver se a testa estava, se a seta estava apontando para o teto. Então, a pneumática, então a gente já falou de introflexão segmentar, de faixa circular, de balão de Lincoln, que acho que mais ninguém no Brasil fez isso. Tem um caso de pneumática. Agora vamos para a vitrectomia posterior ou vitrectomia via parte plana. Então, como eu falei para vocês, o Machmer em 70, num instrumento único, esse instrumento eu não cheguei a usar, mas esse instrumento eu acho que está lá no Museu da Oftalmologia dos Servidores, um aparelho da Gris Rabia que tinha iluminação, aspiração, corte e infusão, tudo na mesma peça. Então, a área era limitada, você não tinha como trabalhar aqui perto da sua incisão, e toda vez que tirava o aparelho de dentro do olho, fazia uma hipotonia danada. Então, era complicado. Aí o O'Malley separou as funções, infusão, sempre a infusão colocada primeiro, a altura da garrafa, controla. A gente tem outros aparelhos automatizados, tal, mas se você quiser controlar a pressão do olho mudando a altura da garrafa, também dá. E o que a vitrectomia permite? Lembra que eu falei que o Marcelo Arruda dizia que na introflexão escleral você arruma os móveis empurrando as paredes? Aqui você entra na casa e bota os móveis na posição que você quer. Quer dizer, você tem acesso direto à retina e ao espaço subretiniano. Tá? É claro que isso precisa de um sistema de observação e, assim como na biomicroscopia, a gente precisa de uma lente, né, para trazer a imagem para a distância de foco do microscópio. Uma grande vantagem da iluminação separada é que a iluminação lateral permite ver melhor as traves vítreas.
Então, na vitrectomia via pars plano, o que nós podemos fazer? Nós podemos remover diretamente as trações. Como tem o aumento do microscópio, eu posso observar melhor as rupturas. Ela necessita de um tamponamento interno. Agora, é uma tecnologia sofisticada, mais cara. Se eu voltar aqui, qual é o custo aqui de uma pneumática? A pneumática custa os campos, uma agulha, um cotonete, um pouquinho de anestésico e uma besteira do cilindro de gás. É 0,6. O gás vem com 2.000 ml. Então, assim, o custo é muito diferente. No início, a vitrectomia era usada só nos casos que não davam certo com as técnicas de introflexão. Então, eram PVRs avançadas, meios opacos que você não conseguia localizar a ruptura gigante que praticamente não curava, alguns afásicos ou pseudofásicos em que você não conseguia ver bem a periferia da retina. Lembra que a vitrectomia foi criada em 70 a 72. A primeira descrição para tratar de descolamento de retina foi alguns anos mais tarde, porque inicialmente ela era usada para opacidades vítreas, hemorragia de diabético, enfim, uma série sem ser diabetes, outras naturezas. Bom, nós temos etapas na cirurgia. Se a gente seguir uma rotina, a coisa vai dar. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que a gente sai da rotina, acaba errando. Melhor maneira até no exame oftalmológico, melhor maneira de você errar um diagnóstico é você pular uma etapa da sua rotina. Então, eu não vou falar aqui asepsia, dissepsia, aquelas coisas, mas o olho está pronto para ser operado. Coloca a infusão. Vê se a infusão está dentro da cavidade. Isso é fundamental. Depois você vai usar a iluminação e a sonda. Hoje em dia, a gente tem os trocáteres, que facilitam muito. Você vai ter que, em algum momento, fazer a fotocoagulação ou crio ao redor da ruptura. Você vai ter que trocar o líquido por gás ou óleo de silicone, que são os elementos que vão fazer o tamponamento interno. E, no final, você vai retirar os instrumentos com as incisões pequenas. Existem dúvidas se precisa suturar ou não. Mas, deixa eu só voltar aqui, porque aqui eu pulei. Logo depois que você botou os 3 instrumentos, você faz uma pequena vitrectomia central, aí bota a lente pré-corneana e faz mais vitrectomia central. Para quê? Para criar espaço para os seus instrumentos poderem trabalhar. E aí, você vai ver se a hialoide, se você tiver examinado bem, no pré-operatório você já tem. Você viu o anel de Weiss, você já sabe que a hialoide está descolada. Mas você vai ampliar esse descolamento da hialoide. Se não estiver, ou se você não vir, você pode usar triancinolona, que cora bem córtex vitreoperiférica e hialoide, facilita para você ter acesso depois à superfície da retina. Depois que você descolou a hialoide, fez a vitrectomia central, é bom você estabilizar essa retina, porque com a aspiração, e se você se aproximar muito da retina, se ela não tiver muito rígida, ela pode vir e causar uma ruptura iatrogênica. Se essa ruptura iatrogênica for em cima de um vaso, vai dar sangramento, é horrível. Então, é bom estabilizar a retina, seja com um líquido pesado, perfluorocarbono, seja com o próprio ar. Você pode fazer... Então, você pode tirar o líquido do espaço subretiniano com um líquido pesado, que é o perfluorocarbono, está mostrado aqui, ou com uma troca fluido-ar. Você injeta ar e vai aspirando. Você pode botar a cânula dentro da ruptura original, ou se ela for muito periférica, estiver difícil, você pode fazer uma outra retinotomia, mas é importante você estabilizar a retina e tirar o líquido do espaço subretiniano. Depois, você estabilizou a retina, você vai fazer a dissecção da base do vítreo. E a depressão escleral ajuda muito para você ver melhor essa base do vítreo, se aproximar o máximo que puder da hora serrata. Tá? Se houver membranas localizadas com pregas, você
pode tirar essa membrana com pinça ou com PIX. E depois que está tudo já na posição, você vai fazer, na maioria das vezes, fotocoagulação em redor da ruptura. Depois que a retina foi tratada, está encostada, você fotocoagulou, aí você vai ou botar gás ou botar óleo de silicone. Existe a opção de fazer o laser depois de botar o óleo de silicone ou o gás. Eu prefiro fazer antes, tá? Mas existe essa opção. Quando tem gás, às vezes você controlar a intensidade do laser é meio complicado. Se aproxima, aquilo explode. Você afasta, não pega. Então, eu prefiro fazer antes, mas existe essa possibilidade. E depois que já está tudo na posição, botou o gás no final ou o óleo de silicone, você vai retirar os instrumentos e se a incisão for autoselante, não precisa suturar. Com óleo de silicone, eu prefiro suturar sempre. Agora, vamos aqui, é como se fosse uma evolução da vitrectomia. Isso aqui era na época que não tinha sistema de grande angular, sistema de lente de contato de Lander. Era um paciente com vítreo turvo, a retina aplicada, mácula colada, e tinha uma rotura na periferia temporal que ia de 12 a 6, uma rotura gigante, com vítreo meio turvo. Então, foi feita uma vitrectomia com retirada da aba anterior, colocado perfluor, endolaser, troca perfluor direto com óleo de silicone e sem introflexão. Então, olha só, como é que o campo era restrito, aqui é a aba da rotura, e aí ia virando, botar um pouquinho de perfluor para estabilizar a retina periférica e não deixar a infusão fazer descolar mais. Então, ó, dando a volta, fazendo depressão, a visibilidade limitada. Não estava adivinhando, mas tinha que ir com muita paciência, tá? Então, vai lá, devagarinho, vai falar, ó, o vítreo periférico, quando você deprime, a gente vê melhor. E aí já está encostado, está fazendo laser, e no final aqui, acho que é talvez mais um pouquinho de depressão, e aqui já o óleo de silicone, tá? Então, essa era uma cirurgia na época que não tinha sistema de grande angular, as lentes de contato. Então, sem introflexão escleral, ó, em 85, o Scoffre já dizia que não precisava, em muitos casos, botar introflexão na vitrectomia. Aqui, ó, um caso de vitrectomia com introflexão. Essa era uma neném que foi tratada para ROP, um olho perdeu, o outro tinha sido feito laser, talvez um pouco em excesso, e ela fez um descolamento. Descolamento de prematuro geralmente é tracional, mas esse descolamento era tracional e regmatogênico. Então, colocando uma faixa de silicone 360 graus, essa esclera é fininha, tem que tomar cuidado para não perfurar. Novamente, tem que dar ponto nos quadrantes. Hoje em dia eu dou um ponto só. Na época que a gente fazia lá com o Dr. Rui Fernando, eram 2 pontos por quadrante. Botou o sleeve, fixou a faixa, e aí fiz uma incisão na esclera, diminui um pouquinho a pressão, expus a coroide, estou fazendo uma punção. Aí saiu o líquido subretiniano. Tá? Mas tinha componente tracional grande. Então a gente fez uma vitrectomia 25G com cânula valvulada, o vítreo meio turvo, a visibilidade difícil, ó, roturas, trações. Vocês vão ver daqui a pouco que tinha sangue atrás da retina. Eu não sei se esse sangue foi na hora da minha punção, pela hipotensão. Mas, olha, várias traves e roturas. Olha, ó, tirando o sangue de trás da retina. Vocês veem que a aba da retina ainda está rígida. Eu não consegui tirar a tração toda ainda. Eu botei um pouco de perfluo para estabilizar. Fiz um pouco de retinotomia periférica. Antigamente se considerava, se tivesse rotura em prematuro, era olho perdido. Depois, para ver melhor o vítreo, eu botei um pouquinho de triancinolona, que facilita a observação da periferia. Dá para chegar bem perto dos processos ciliares, isso com cristalina em posição, tá? Eu botei mais perfluo, o nível do perfluo está lá na frente, a retina já está encostada ali. Estou tirando o máximo que posso de tração. Daqui a pouco
vai ter o endolaser. Isso aqui ainda está Estou dando a volta. Tinha que tomar muito cuidado já começou a ficar mais transparente. Aquela torvação que existia sumiu. E aqui, ó, endolaser, que está quase acabando essa cirurgia. E no final, óleo de silicone, porque não dá para mandar um bebê ficar numa determinada posição. Ó, fica deitado de lado para tamponar a rotura. Então, tivemos que botar óleo de silicone. E essa foi um paciente que veio para mim, tinha operado de introflexão escleral, estava quase tudo colado, mas tinha muitas membranas e opacidade, estava com a visão muito ruim. Então, isso aqui já com uma visibilidade muito melhor, mas é uma cirurgia. Foi feita isso aqui com lente de contato retirada da membrana limitante interna na mácula, depois volta para a grande angular, retirar as membranas. Tinha uma membrana subretiniana aqui assim, ó. Tá vendo a membrana ali atrás? Vai ser feita. Possivelmente podia ter deixado essa membrana porque ela estava longe da fóvea. Quando está longe da fóvea, às vezes não interfere com a mácula. Mas resolveu-se fazer, vocês vão ver daqui a pouco, uma retinotomia para tirar aquela membrana. Aqui, provavelmente, ó, a rotura aqui, acho que fiz um iatrogênico, aqui, ó, retirada daquela membrana subretiniana. O buckle está lá, já tinha sido colocado, tá? E aqui vai ser colocado perflu, faz endolaser e termina a cirurgia. Podemos ir adiante, que aí está terminado. Bom, as cirurgias de descolamento de retina, como qualquer cirurgia, tem complicações. A maior causa de insucesso em cirurgia de descolamento de retina é isso aqui, ó. PVR, proliferação vitreoretiniana, com qualquer técnica. Qual é a técnica que dá mais PVR? É a vitrectomia. Mas a vitrectomia é a que tira a PVR também. Tá? Mas a maior causa de insucesso em cirurgiões experimentados é PVR. Qual é a maior causa de insucesso na residência? É não localizar a rotura, não saber o que vai fazer, indicar a cirurgia errada, enfim. Então, esse proliferação vitreoretiniana é igual aqueles 90% que eu falei no início, é quando tem todas as condições ideais. Então, assim, quando você tem todas as condições ideais, cirurgião experiente, material, cirurgia bem indicada, essa é a principal causa de não colar. Quando não tem, é não tamponar todas as rupturas, não encontrar alguma ruptura. Uma complicação que não é rara é glaucoma. Glaucoma pode ser pelo óleo de silicone que migrou para a câmara anterior, pode ser um glaucoma temporário porque o gás foi colocado numa concentração inadequada. A vitrectomia em si, o Stanley Chang tem uma teoria de que é o oxigênio que estraga, vamos dizer, o trabeculado e leva o paciente a ter glaucoma tardio nas vitrectomias. Uma faixa apertada. Então, glaucoma em todas as cirurgias é uma possibilidade importante. Catarata, principalmente com a vitrectomia. Paciente acima de 50 anos, 1 a 2 anos depois da cirurgia de vitrectomia, vai ter catarata. Tem gente que prefere, se já tiver alguma coisinha de catarata, fazer logo a fasectomia. Eu prefiro fazer em 2 tempos. A introflexão, teoricamente, não deveria provocar catarata, mas a gente vê nos pacientes operados que o olho operado sempre tem catarata mais cedo do que o não operado. E tem as complicações relativas aos materiais. Por exemplo, aqui um explante que infectou, e aí não adianta tratar, não adianta pingar antibiótico. Tem que tirar o explante. Às vezes, o explante ou a peça de silicone leva a alteração refracional. Às vezes, leva a estrabismo, porque você isolou os músculos da alteração na motilidade ocular. E outras complicações que são raras são endoftalmite, oftalmia simpática na vitrectomia, atrofia do bulbo, mais comum na vitrectomia, mas eu já vi em cirurgia de introflexão com faixa. Então, quanto mais detalhista a gente for, mais cuidadoso a gente for na cirurgia,
menor o número dessas complicações. A catarata também, por exemplo, na pneumática, pode ter catarata? Pode. Você pode encostar com a agulha no cristalino, eu já vi isso, ao invés de injetar no vidro, pegar a agulha e tocar no cristalino. Então, cuidado na cirurgia e na indicação significa menor número de complicações. Então, qual a cirurgia que você acha que deve usar? Então, assim, a escolha da técnica vai depender das características do descolamento e do paciente. Você não vai botar uma pneumática para o paciente que tem problema de coluna cervical, ele não vai conseguir se posicionar. Da experiência do cirurgião e do material disponível. O Sérgio Fernandes, que eu acho que todos conhecem, ele dizia que tinha vontade de escrever o seguinte trabalho: cirurgia de retina com material de plantão. E no Hospital Público lá de Ipanema, o mesmo problema que a gente tem às vezes no servidor, cada dia tem um material. Então, ver o resultado na vida real, né? As comparações entre as técnicas, elas têm sempre um viés, porque elas, na maioria das vezes, são retrospectivas. Esses dois estudos aqui não são prospectivos. São baseadas em opinião pessoal dos autores e na experiência dos autores com determinadas técnicas. Mas só para citar, nesse estudo que foi feito em 2007, se não me engano, deixa eu tirar aqui, que está 2007, que na minha telinha está aqui na minha frente, tirei agora. Para pseudofácico, a vitrectomia foi um pouco melhor do que a introflexão escleral, mas ela era melhor quando botava faixa circular associada. E para os fásicos, a introflexão escleral foi melhor do que a vitrectomia, mas diferenças pequenas. Tá? É claro que em 2007 a vitrectomia era uma, ela é outra hoje. Mas, na minha opinião, continua mais ou menos valendo em termos de percentual de resultados e de acuidade visual. Quando você faz vitrectomia, nos casos mais complicados, que tem tração tal, o resultado visual é melhor. Quando você tem casos mais simples e faz o buccal escleral, o resultado visual é um pouco melhor no buccal, porque a vitrectomia acaba induzindo a catarata. Então, como é que, regra geral, a introflexão funciona nos casos simples e até média complexidade, principalmente nos fásicos. E se tiver ruptura inferior, tem gente que faz vitrectomia com ruptura inferior sem botar introflexão. É muito difícil um óleo de silicone tamponar a ruptura inferior. Tem sempre uma películazinha de líquido. E o gás vai tamponar enquanto o gás estiver enchendo a cavidade toda. Então, é comum você ter um paciente com a ruptura inferior com gás, quando o gás absorve, recidiva. Então, muita gente prefere, quando tem ruptura inferior, fazer a introflexão. A vitrectomia pode ser usada desde o caso mais simples até o mais complexo. É obrigatório em todos os casos com opacidade dos meios. E se você já fez como eu mostrei lá, uma introflexão escleral, que já está tudo fibrosado, com aderências, ela é boa para reoperação. A pneumática serve para casos simples, principalmente com rupturas superiores, ou se você tem uma introflexão e apareceu uma rupturazinha superior. Lembra que eu falei que tinha um fish mouth, que eu afrouxei a faixa e botei um gás? Então, como o gás sobe, se você localizar bem a recidiva e for por uma ruptura superior, você pode eventualmente botar um gás. Existe um trabalho recente, 2019, que compara a acuidade visual com retinopexia pneumática e vitrectomia para casos simples. A acuidade visual foi melhor nos casos de pneumática, porque o trauma cirúrgico é menor, mas a taxa de sucesso com uma cirurgia foi um pouco maior com a vitrectomia. Tem uma diferença de custo, óbvia, né? Mas assim, isso é o que tem de... Esses dois estudos são os estudos comparando prospectivos. Quase todos os outros são retrospectivos. Mas eu acho que essa regra aqui, depois eu quero a opinião do pessoal, o que eles acham. E aí é uma imagem lá do nosso hospital, que é onde eu aprendi isso tudo. Vamos lá, Bruno, terminou aqui.
Doutor Mário, Quer dizer, tem uma parte de exposição, né? espetacular a apresentação. Nossa, foi uma viagem no tempo aí, desde da história, e falou tudo sobre a técnica. Com certeza eu vou repetir essa aula e vou assistir de novo depois, que realmente foi uma aula aí sobre cirurgia de descolamento de retina. Tem uma pergunta, doutor Mário, quanto aos tipos de faixa. Como você escolhe a faixa? Tá. É o seguinte, a faixa padrão é a faixa 240 que tem 2,5 milímetros de largura. Existem faixas com 3 milímetros e com 4. Você, para tamponar uma rotura, você precisa que o silicone seja maior do que a rotura, pelo menos 1 milímetro. Então, você tem que pensar no tamanho da papila. A papila tem 1,5 milímetro e meio de diâmetro. Então, uma rotura até o tamanho de uma papila, você tampona bem com uma faixa, se ela estiver bem posicionada. Se você está na dúvida, você, ao invés de pegar a faixa de 2,5, você já decidiu que vai botar a faixa a volta toda. Você pode usar a faixa de 4 ou a de 3. Mas a faixa não é só para tamponar a rotura. Você quer que a sua introflexão fique permanente. Porque quando você bota um silicone setorial e não tem uma faixa em cima, com o tempo a esclera vai cedendo um pouquinho, a sutura às vezes rasga um pouco e aquela introflexão diminui. Com a faixa, você garante que aquela introflexão que você botou em cima da rotura, ela vai ser permanente. Por quê? Porque você amarrou a faixa. Então, a introflexão se mantém. Então, se eu quero uma faixa só para manter a minha introflexão, vai ser a faixa de 2,5, a número 240. Aí depois tem a faixa 40, que tem 3 milímetros, e a 42, que tem 4. Tá? Mas a faixa padrão é a faixa número 240, que é de 2,5 de largura. Certo. E quando você escolhe faixa, buckle, esponja, como é que você faz essa composição? Bom, eu boto faixa eu boto em todos os pseudofásticos porque tem roturas periféricas. Se eu tenho uma vitrectomia que eu acho que vai ser complicada, que eu não sei se eu vou conseguir tirar todas as trações periféricas, eu inicio colocando uma faixa e depois eu vou para a vitrectomia. Então, assim, casos de... Perdão. Por exemplo, pós-trauma. Bota a faixa, porque você não vai conseguir... Tem aderências que você não consegue soltar da retina. Você quase tem que fazer retinotomia, tá? Então, no pseudofásico, como eu sei que pode ter rupturas que eu não vejo, eu boto faixa e os estudos todos mostram que quando você bota a faixa, a taxa de cura é um pouquinho maior do que quando você não bota a faixa, e quando tem uma tração periférica que eu talvez não consiga tirar toda. Quando é que eu boto esponja? Quando eu tenho uma ruptura única, pequena, que a retina está bem móvel, não tem pregas fixas, eu sei que se eu tamponar aquela ruptura eu vou ter cura, então eu posso abrir até um quadrante só. Vamos pegar temporal superior ou mais comum. Pego o reto superior, o reto lateral, localizo, faço o crio, boto a esponja e fecho. Aí eu não preciso botar faixa e boto uma esponja radial. Isso aí vai curar, entendeu? Certo. Então, depende das características de mobilidade do descolamento de retina, do grau de tração e do tamanho da rotura. Certo. A gente tem algumas perguntas da plateia, doutor Mário. A primeira, a doutora Maria Pia está... Oi, Pia. Está falando espetacular, obrigado, muito ilustrativo. A doutora Ruth Citrimbaum. Ruth Citrimbaum. Isso. Por que no Brasil não se usa a lente tri-espelhada da Goldman? Tá. Não, só pergunta para a Ruth. Para exame a gente usa, eu mostrei aí. Você, para usar a lente de 3 espelhos de Goldman durante a cirurgia, você precisa ter um microscópio com lâmpada de fenda. E no Brasil é pouco comum isso. Eu assisti essa cirurgia em Lyon com a doutora, agora eu não lembrei o nome. Quem inventou essa cirurgia foi o Hetz Avalia, da Argentina, mas eu fui assistir em Lyon
com a Mireille Bonet. Eu assisti algumas cirurgias dessas. A vantagem é que que naquela época eu não fazia pouco endolaser. Você, quando fazia crioterapia, você via crio muito antes do que com oftalmoscópio. Você fazia menos inflamação pela crio. Mas não tem, no Brasil quase não tem microscópio com lâmpada de fenda, porque para fazer a fenda. Então, para usar lente de 3 espelhos, você precisa de um microscópio com fenda. Certo. A doutora Daniele Halfeld, quando o senhor passa buckle e quando o senhor prefere a faixa, ambos 360 graus? Bom, acho que foi mais ou menos o que eu já respondi. Quando é pseudofásico, eu sempre passo faixa. O buckle setorial é quando eu sei que tem uma rotura e não tem muitas trações vítreas em outros locais. O Dr. Lucas Mello, ele pergunta como que você determina a altura do buckle. Olha só, a altura do buckle precisa ser o suficiente para encostar na retina, né? Então, na hora do exame, na depressão escleral, a gente vê, isso também ajuda a ver se vai botar faixa ou se não vai. Se eu, durante o pré-operatório, com facilidade, encosto epitélio pigmentado no lado interno da rotura, eu já sei que não tem uma tração vítrea tão importante assim. Então, eu talvez não precise botar faixa. Se eu não consigo e não tenho, vamos dizer, vou supor aqui, o vitreófago está enguiçado, eu não tenho como usar o vitreófago. Quero fazer uma introflexão escleral. Aí eu já sei que eu vou ter que drenar para tirar um pouco de líquido para a retina e vou ter que manter uma introflexão grande naquele setor no pós-operatório. Então, eu boto o buckle com a faixa. Acho que ficou claro? Certo. Pergunta para ele se ficou suficiente a resposta. Tem muita pergunta, doutor Mário, e a gente tem que aproveitar porque são momentos assim que a gente engrandece aí o conhecimento. O Bruno, que eu acho que foi o nosso ex-fellow lá não sei se é ele, mas ele agradeceu, meu grande mestre, depois ele perguntou, doutor Mário, em que momento da cirurgia vitrectomia mais introflexão o senhor prefere apertar a faixa? Após que etapa? Eu posiciono a faixa, antes de começar a vitrectomia, eu boto a faixa, porque depois que o olho já está mole, é mais difícil. Eu boto a faixa, deixo ela com o sleeve, com a manguezinha, ligeiramente apertada, tá? Aí eu vou para a vitrectomia. Às vezes, esse ligeiro aperto já é o suficiente. E outras vezes, no final da cirurgia, eu vejo que eu preciso apertar um pouquinho mais. Se ficar alguma tração vítrea residual que eu não conseguir tirar, eu aperto um pouco mais. Se eu apertar muito no início e botar perfluo, a faixa pode tamponar a rotura e não deixar o líquido sair. Entendeu? Por isso que não pode apertar muito no início. Porque você tem que ter um espaço, seja na troca fluido-ar, seja no perfluo, o líquido tem que sair pela rotura ou por uma retinotomia que você criou. Mas aí é mais posterior, não tem problema. Mas se você quiser que o líquido saia pela rotura original, se a faixa estiver muito apertada no início, o aperto pode tamponar a rotura e não deixar o líquido sair. Certo. A doutora Thaisa Strabelli. Boa noite. Quanto tempo de posição de cabeça em DR regmatogênico com gás e óleo e buraco macular? Obrigado. Espera aí. Então, vamos lá. Quanto tempo de cabeça em DR regmatogênico? Eu vou falar primeiro na pneumática, tá? A gente sabe que a adesão coreo-retiniana por laser ela é muito rápida. Com 24 a 48 horas você já tem adesão. Na crioterapia demora mais. Então, na pneumática, o paciente fica pelo menos uma semana, 10 dias no posicionamento. Não precisa ser 24 horas, não, mas na posição sempre que a rotura está mais alta. No caso da vitrectomia, que é laser, se nas primeiras 24, 48 horas o paciente ficar na posição, em geral é o suficiente. Isso já foi mostrado até em buraco macular. Se a pessoa ficar na posição nas primeiras 24, 48, antigamente mandava ficar 5 dias, 7 dias, mas se ficar nas 24, 48 horas, aquilo vai ser o suficiente. O óleo de silicone,
como ele preenche a cavidade vítrea quase toda, com exceção do menisco inferior, o paciente na prática ele quase que não precisa de posicionamento. O óleo de silicone também tem tem outra vantagem que ele tem sobre o gás, é que ele permite o paciente enxergar alguma coisa no pós-operatório imediato. O gás, até ele ser absorvido, o paciente não enxerga. E o gás, como ele é expansível, o paciente, se for de fora, não pode viajar de avião durante um tempo. O gás permite isso. Mas o gás tem a desvantagem que vai ter que... O óleo tem a desvantagem que vai ter que ser tirado. Quando põe óleo, é sempre mais de uma cirurgia. Certo. O Bruno perguntou qual a sua opinião sobre o uso da isotritionina para evitar PVR. Isotretinoína, não é isso? Isso. É aquela que usa para acne, para... Enfim, olha só. Tem vários estudos com antimetabólitos, com corticoide, com várias substâncias. Nenhum deles, até hoje, provou ser eficaz. O que parece que é mais eficaz para evitar PVR é corticoide. Mas, assim, parece, mas não tem nenhuma substância que comprovadamente tenha diminuído a PVR pós-operatória. O metrotexate também está em estudo. Tá? Já foi usado também, metotrexate, enfim. Já usaram, isso tem quase 30 anos que já usam metotrexate e triancinolona e outras substâncias. Fluorouracil também já foi usado, enfim. Certo. Tanto é que eu acho que o Flávio Rezende mostrou recentemente eu não sei se é isotretinoína não, mas uma substância aí que estava sendo usada, que parece que dá certo, mas a série é pequena. Com essas séries, para você provar que dá certo, tem que ser com muitos casos e o ideal é ser multicêntrico. Certo. Eu vou passar a palavra para o doutor Aderbal, para o chefe, para o doutor Flávio, nosso staff de retina, para eles fazerem as considerações finais e encerrar a sessão. Mário. Olá. Sérgio Fernandes. Ô, rapaz, tudo bem? Você foi citado aí. Eu estou acompanhando aqui. E a sua aula é fantástica, porque nos remete à escola servidores e tudo que foi sempre muito batido para nós. O que cura descolamento é, em princípio, um bom exame. Achar uma rotura significa que achou a primeira rotura e sempre procurar as outras todas. A outra coisa é assistir a sua aula e ver que você passou por todas as fases, né, de delaminação escleral, a cirurgia de Skepens clássica, e veio evoluindo até as técnicas mais recentes. E pode dar uma opinião muito embasada sobre o que é essa atual cirurgia de retina. Então, eu queria parabenizar a sua aula, dizer que o material de plantão que eu usei, muitas vezes até esclera conservada, para baratear o custo da cirurgia. Um abraço grande e parabéns. Obrigado, Sérgio. A cirurgia evoluiu muito, né, Sérgio? Os resultados visuais hoje são muito melhores do que eram. A gente cura casos que a gente não curava, mas e foi a pergunta de agora há pouco, o grande problema ainda é que não existe solução para a PVR. A PVR ainda não foi adequadamente solucionada. E ela ocorre 20 a 30, 35 dias após a cirurgia. Então, a PVR pós-operatória. Esse eu acho que sair com a retina colada, a gente hoje em dia sai em quase 100% dos casos. Mas as recidivas são, na maioria das vezes, por PVR, e essa é uma solução que ainda não existe. O Mário tem uma didática única que encerra o assunto mesmo, mostra todos os pontos de uma maneira muito clara. Parabéns, Mário, como sempre. Maravilhosa aula. Isso tudo eu aprendi aí nos servidores. O meu chefe está falando, eu aprendi com ele. Espetacular. Que isso, rapaz.
Você que foi meu guru, rapaz, você sabe disso. Flávio, quer acrescentar alguma coisa, Flávio? Muita gente parabenizando aqui, agradecendo pela sua aula, doutor Mário. Uma infinidade de pessoas aqui, doutor Castelo Branco, muita gente. Então, só acrescentando em relação àquela questão da quimioprofilaxia, né, do PVR, a gente tenta estudar geralmente muito para recidiva de PVR, né? E aí realmente todos os estudos foram bem categóricos, assim, de não ter nenhuma medicação que previna a recidiva do PVR. E aí o que a gente tem, mas é muito difícil aplicar, né? Tem um estudo que foi randomizado, bem grande, que chama DELIVER, né? Aquele do British Journal, que é para profilaxia do PVR. Então talvez essa questão da isotretinoína talvez se confunda por esse aspecto, porque se você fizer para todos os pacientes num descolamento inicial, na primeira cirurgia, você diminuiria um pouco o risco de PVR no primeiro episódio de PVR. Então, você teria que identificar os pacientes com hemorragia vítreo extensa, roturas grandes, múltiplas roturas, para fazer isotretinoína, que não é isento de efeito adverso, é complexo para você administrar. Tem efeitos colaterais psiquiátricos, né? Perfeito. E nunca imaginar que você possa pensar nas medicações depois que o paciente já fez PVR, você já foi para uma nova cirurgia, porque isso aí está estabelecido realmente que não tem nenhum benefício essas medicações. Ô, Flávio, já que você entrou aí no coisa, eu tenho a impressão que, assim, usa-se óleo de silicone demais. Tem algumas coisas, né? O óleo de silicone, o paciente sai enxergando alguma coisa, não precisa posicionamento, mas, assim, o óleo de silicone tem uma tensão superficial muito pior do que a do ar, do que a do gás. Então, em termos de manter a retina em posição, ele é pior do que o gás. Ele não é melhor, ele é pior. Ele é muito mais caro que o gás. O gás, hoje em dia, está barato, por enquanto. Como a gente não usa nem o filtro, né? Deveria usar, mas não usa nem o filtro. Mas o gás é custo zero, por enquanto. Você tem uma explicação do porquê que, assim, usa-se tanto óleo de silicone no nosso meio? Eu acho que se a gente for comparar, né, o óleo de silicone com o SF6, a gente vai ter essa diferença do tempo da duração realmente, que o SF6 ele iria ser absorvido antes do pico de incidência do PVR. Então, o óleo de silicone ele seria superior em relação àquelas 8 a 12 semanas, né, quando surgia o PVR, para fazer a proteção e evitar ali a contração. Mas realmente, em relação ao C3F8, né, todos os grandes estudos assim sugerem que se a gente fizer a vitrectomia adequada, conseguir fazer toda a remoção, o índice de sucesso cirúrgico, né, com 12 semanas, 16 semanas, C3F8 e óleo de silicone são iguais. Então, realmente... E a fibrose inferior é maior com óleo de silicone, né? Um pouco. Sem dúvida. Acho que insistir na técnica cirúrgica para ficar cada vez mais confortável em realmente ter o benefício do gás e ser uma cirurgia única. Bruno, tem alguma pergunta final aí, Bruno? Na verdade, doutor Mário, é Vitor falando. Vitor, fala. Se eu puder assim, acho que falar em relação ao óleo de silicone, acho que entra muito uma questão de mercado hoje em dia, de uma questão até de autoafirmação, às vezes, do cirurgião, que acha que, erroneamente, colocando um óleo de silicone, ele conseguirá manter esse paciente com mais tempo com retina colada. Ele tem medo de o paciente não fazer uma posição adequada, ou ele tem medo de não ter feito uma vitrectomia adequada na base, na periferia. Ele acha, erroneamente, que deixando o óleo de silicone, ele vai ter uma retina colada por mais tempo. E, então, acho que vai muito do psicológico do cirurgião, ainda falta de conhecimento real em relação à capacidade de tamponamento tanto do óleo como do gás. Eu estou com o Flávio aí, eu acho que em relação ao SF6, eventualmente com descolamento, eu acho que o tempo de tamponamento pode ser pequeno para uma ruptura inferior, mas no C3F8 a gente consegue uma expansibilidade grande se você trocar adequadamente o gás. O Flávio tem o cuidado de trocar mais de uma vez, de uma seringa grande, usando pelo menos 40 ml para trocar toda a cavidade.
e aí você consegue manter o gás puro lá dentro, sem ar, e aí consegue uma expansibilidade boa e um tempo de tamponamento melhor. Então, eu acho que é muito mais da insegurança do cirurgião esse fato de deixar o óleo de silicone. Doutor Mário, como era de se esperar, muita gente aqui agradecendo pela aula, elogiando, e já aproveitando que o Vitor comentou nessa questão, na próxima semana a gente vai ter a aula do Lucas, a sessão do Lucas, que vai falar sobre vitrectomia posterior em DR primário. Ele conversando comigo, ele falou que vai dar alguns bizus, alguns tips, algumas dicas práticas de cirurgia. E o Dr. Vitor, que é nosso staff, vai ser o moderador da reunião na próxima segunda-feira. Tá bom? Vou passar a palavra para a doutora Derbal. Muito obrigado pela apresentação aí e com certeza eu vou assistir essa aula de novo, que foi espetacular. Muito obrigado, doutor Mário. Então,